Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. No episódio passado, nós falamos sobre a era dos descobrimentos, que essa era foi marcada pelas viagens marítimas de exploração, principalmente por Portugal e Espanha, seguidos depois pela Inglaterra, França e Holanda. E o objetivo, como o próprio nome já dá a entender, era o desejo de descobertas, mas com fundo em obter o desejo de obtenção de riquezas, ouro, especiarias, até escravos. Então, nessa era dos descobrimentos, houve a descoberta de novas rotas comerciais, houve a expansão do cristianismo, a descoberta mediante o avanço da tecnologia, a descoberta da bússola, do astrolábio, da cartografia e desenvolvimento, inclusive, de embarcações mais eficazes, a exemplo da caravela. A caravela era uma embarcação à vela, veloz, de fácil manobras e em condições de navegar tanto em águas profundas como em águas rasas. Isso fizemos um panorama rápido aqui do que foi tratado no episódio passado, a Era dos Descobrimentos, e neste episódio nós estamos entrando dentro desse programa no tópico denominado islamismo. Em seguida, nós vamos contar com os nossos colaboradores, pastor Luiz Eugênio e pastor Serlon, para o desenvolvimento desse assunto intitulado O Islamismo. Islamismo ou Islã. Os seus seguidores chamados muçulmanos. Isso é uma breve introdução. Vou pedir ao pastor Serlon, depois nós daremos outros conceitos aqui para facilitar o entendimento dos irmãos, para fazer a nossa introdução e dar partida ao assunto islamismo. Amém, pastor. Meus queridos irmãos, para falar de islamismo, nós precisamos falar do nome de Maomé. Maomé é o nome transliterado de Mohammed, que é considerado o grande profeta do islamismo. Quando nasceu Maomé? Maomé nasceu no ano 570 depois de Cristo. Então veja que quando ele nasceu, fazia mais de meio milênio que existia o cristianismo. E ele viveu na Península Arábica. E para podermos contextualizar o estado do cristianismo na época de Maomé, havia o Império Bizantino, que herdou o cristianismo do Império Romano, e era cristão, mas ali já passando por várias dificuldades, já num afastamento muito grande daquilo que havia sido o profético para a igreja, determinado pelo Senhor Jesus. E na Europa Ocidental, o cristianismo sobreviveu à queda do Império Romano do Ocidente, e os povos que constituíram os reinos bárbaros, como os francos, por exemplo, estavam se convertendo ao cristianismo. E é nessa época, nesse contexto, que surge a figura de Maomé. Ele ficou órfão muito cedo, casou aos 25 anos com uma viúva rica, uma mulher de muitas posses, e ele se integrou ali como um operador de caravanas que faziam os contatos comerciais entre a Arábia e a região da Síria. E nesse processo de viagens, ele teve muitas interações por causa do comércio com judeus, que haviam se espalhado por várias regiões depois da diáspora, e também teve contatos com cristãos. E ele assimilou esses conceitos. E isso influenciou muito a religião que ele veio a criar no ano de 610, quando ele afirma ter recebido, Maomé diz ter sido visitado pelo anjo Gabriel. E aqui há alguns pontos que são muito importantes nós esclarecermos. A Arábia pré-islâmica, a Arábia antes do islamismo, ela tinha dois aspectos importantes para os quais gostaríamos de chamar atenção. Primeiro, ela não tinha uma unidade religiosa. Havia várias religiões, a Arábia tinha uma organização tribal, e essas tribos tinham vários deuses, eles eram politeístas. E do ponto de vista político também não havia uma união, os árabes estavam divididos, não havia uma unificação, um reino, um império, alguma coisa desse tipo. Mas eles tinham momentos religiosos em comum, que aconteceu na cidade de Meca, que já era considerada uma cidade sagrada antes do islamismo.
Em Meca havia uma estrutura chamada de Caaba, né, uma construção, onde havia uma pedra, né, a chamada Pedra Negra, que acreditava-se ter sido trazida, né, tinha uma origem divina e que estava ali entre os homens, representando ali a cor preta, os pecados, né, que haviam sido acumulados nela. Então havia ali festivais, havia ali momentos de peregrinação a Meca, só que de várias religiões, adorando vários deuses, mas já com um conceito, por influência do cristianismo e judaísmo, de um Deus superior, que seria Alá. Né? Essa palavra Alá quer dizer Criador. Né? Então havia esse conceito de um Deus maior entre os árabes, mas que convivia com várias outras religiões. E aí, o que vai acontecer? Maomé, ele declara ter recebido o anjo Gabriel, que seria aquele mesmo anjo Gabriel citado nas Escrituras, e que o anjo Gabriel trouxe a ele a plenitude da revelação de Alá. A plenitude da revelação de Deus em um nível que não havia sido alcançado pelos profetas anteriores. Então, colocando aqui, meus amados, de uma maneira bem didática, bem clara, para o muçulmano, Alá, que é a maneira como ele chamou Deus, é o Deus da Bíblia. É o Deus, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Inclusive, vale a pena mencionar aqui o fato de que os árabes, árabe é povo, árabe não é religião, né? Os árabes são descendentes de Ismael, um dos filhos de Abraão. Como os irmãos sabem, né, o relato bíblico, Abraão teve Isaac, do qual veio o povo de Israel, e teve também Ismael. E dos ismaelitas veio, né, o povo árabe. Então, o povo árabe é um povo semita, assim como o povo judeu, descendem de Sem, lá atrás. Então, eles vão se dizer herdeiros dessa fé, né, a fé de Abraão, herdeiros dessa promessa de Deus para a descendência de Abraão. E se os irmãos perguntarem, mas pastor, como é que fica a questão de Moisés, dos profetas do Velho Testamento, do próprio Jesus, para os islâmicos? Eles entendem que eles foram profetas, que foram usados por Deus, mas todos eles, inclusive Jesus, na ótica muçulmana, são profetas inferiores a Maomé. Maomé é o profeta, né? O artigo definido, o grande profeta que teria recebido na concepção islâmica a plenitude da revelação de Deus. E ele vai escrever esses ensinos, dando origem ao livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão. Aquilo que ele supostamente, em seu dizer, recebeu de Deus, de Alá, por meio do anjo Gabriel, ele escreveu nesse livro, que é o livro considerado sagrado para os muçulmanos. Agora, quando Maomé ele começa a pregar, começa a falar de Alá, dessa concepção religiosa que ele desenvolveu, ele enfrenta uma resistência. Porque em Meca, os festivais religiosos, todo aquele movimento que havia na Caaba, isso envolvia muito dinheiro, as pessoas ganhavam muito dinheiro com isso. Os comerciantes de Meca entenderam que se houvesse essa unificação da religião, porque o Maomé pregava Alá como único Deus, né? Ele é monoteísta, ele prega Alá como o único Deus, como a única divindade, isso, por certo, eliminaria as outras religiões, os outros cultos, os outros deuses. E os comerciantes de Meca entendiam que isso ia comprometer os negócios deles. Então houve ali não só uma disputa religiosa, mas também uma questão econômica, que fez com que o Maomé acabasse tendo que fugir de Meca. Ele foge para uma cidade chamada Yatreb. E esse episódio é chamado de Hégira. É um episódio tão importante, ele aconteceu no ano 622. Ele é tão importante que o calendário muçulmano tem como ponto de partida esse evento, a Hégira, que aconteceu no ano de 622. Ele se refugia em Yatreb, e Yatreb tinha uma disputa comercial com Meca, ele consegue adesão lá em Yatreb, ele forma um exército, se torna um líder político, militar, inclusive Yatreb teria a primeira comunidade muçulmana, mais tarde ela vai mudar de nome para se chamar Medina, né? Cidade do profeta. Ele vem no ano 627, 5 anos depois da Hégira, ele conquista Meca com seus homens, com seus soldados, ele destrói, né, as imagens, ele acaba com as outras referências religiosas, unifica religiosamente o povo árabe em torno da fé islâmica, e na Caaba, que foi preservada, fica apenas a Pedra Negra. Aqueles outros ídolos, né, são retirados. E aí ele estrutura todo um sistema religioso
em torno disso. Agora tem uma questão, né? O Maomé morreu poucos anos depois, ele falece no ano de 632. E aí surge uma questão, né, sobre quem deveria sucedê-lo, quem deveria ser o líder. Inclusive, essa questão da sucessão do Maomé, que vai causar uma divisão, ela está na origem da maior divisão que existe no mundo islâmico, que é entre sunitas e xiitas. Os xiitas achavam que tinha que ser um descendente de Maomé, né? Enquanto os sunitas entendiam que tinha que ser alguém escolhido entre os homens que conviveram com ele para liderar. Acabou prevalecendo o pensamento aí dos sunitas, que hoje corresponde a aproximadamente 90% dos islâmicos, né, dos muçulmanos. E os sucessores de Maomé são chamados de califas. E para concluir aqui essa minha participação, um dos princípios fundamentais do Islã é a ideia da propagação da fé islâmica, né? A jihad, essa palavra jihad, ela quer dizer esforço em árabe. E muitos entendem, né, de maneiras diferentes. Santa, né? Guerra Santa. Exatamente. A jihad, essa palavra esforço, vai dar origem ao conceito da Guerra Santa. Então, alguns entendem a jihad como um empenho por meios bélicos, por meios militares, de expandir o islamismo. E o que vai acontecer no governo dos califas que sucederam a Maomé é justamente isso. O islamismo vai dominar não só a Península Arábica, mas também todo o Oriente Médio, Síria, Líbano, Israel. Eles vão se aproveitar das fragilidades do Império Bizantino, conquistam territórios do Império Bizantino, tomam o norte da África todo, invadem a Europa pelo Estreito de Gibraltar, né? Por certo, um mapa nesse momento estará sendo projetado mostrando essa expansão islâmica, e eles entram na Europa, eles dominam a Península Ibérica, tudo que é hoje Portugal, quase tudo que hoje é Espanha, são dominados. E eles só não invadem o resto da Europa porque foram detidos no século VIII pelo Reino dos Francos, que já era cristão na Batalha de Poitiers. E aqui vale, né, um comentário muito, muito importante. Como o Senhor é fiel, né? Mesmo com o cristianismo na Europa Ocidental, indo pelo caminho do desvio, aquele momento ali de Tiatira, profeticamente falando, né? Aquela igreja que se desviou do profético ali, sob a égide do romanismo, mas o Senhor não permitiu que a Europa toda fosse islamizada naquele momento. Nós entendemos que o Deus que governa o mundo, que tem o controle da história, ele interveio naquele momento para que aquela vitória impedisse a islamização completa da Europa Ocidental. Pastor Serlon falou muita coisa e muitos nomes aqui difíceis, às vezes, de gravar. Eu vou tentar fazer aqui dar umas informações a respeito desses nomes para ver se facilita um pouquinho. Porém, queria acrescentar, pastor Serlon, o seguinte, que Maomé, ele inicia em Meca pregando meios pacíficos. Não é? Então, todas as normas que ele compôs, que depois formariam o Alcorão, eram, segundo, meios pacíficos. Quando ele muda, ele foge para Medina, ele muda de profissão. Ele era um comerciante. Ele passa a ser um líder militar. Confere? Exatamente. Ele passa a ser um líder militar. Então ele começa a liderar um grupo muito grande dentro do islamismo, dentro da religião proferida por ele, entendendo que o mundo deveria ser conquistado pela força. Isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Então foi aí que o islamismo conquistou Meca pela força e andou conquistando quase que o mundo inteiro nas batalhas. Mas agora vamos aos nomes aqui. Queria fazer esse adendo só. Então, como já falado, islamismo ou islã é a mesma coisa. Quem segue o islamismo, os seguidores do islamismo, são muçulmanos. Então, os muçulmanos é quem segue o Islã. Maomé, que foi o profeta, ou no árabe, Muhammad. Os sucessores de Maomé são chamados califas, aqui lembrando que tinha dois grupos, os sunitas e os xiitas. Os sunitas entendiam que o califa devia ser escolhido pela comunidade.
e os xiitas, que a liderança deveria ser dentro da descendência de Maomé, inclusive, aliás, foi repetitivo, né? Incluindo o seu genro, que chamava-se Ali, Exatamente. Primo e genro. primo e genro dele, chamava-se Ali. Então esses nomes vão aparecendo. O livro das leis do Islã chama-se Alcorão. Não sei se tem alguma composição de nome, né? Ele era da tribo dos Dos coraixitas. Coraixitas, não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Nós estamos falando que o Alcorão é o conjunto das leis do Islã. E as normas com base no Alcorão é coisa muito parecida. É também chamado de Sharia. Inclusive, pastor Antônio Carlos, em alguns países islâmicos, a Sharia é até hoje aplicada como código penal, como código de leis que são usadas na penalização de infrações. Perfeitamente. Os locais sagrados do islamismo são Meca, Medina e Jerusalém, porque Jerusalém foi conquistada pelos muçulmanos. Nós vamos ver mais à frente as cruzadas onde o cristianismo toma Jerusalém, mas depois é retomada pelos muçulmanos. Hoje, o local do templo em Jerusalém está na mão de muçulmanos. E o símbolo do islamismo é uma lua crescente com uma estrela. Vou passar a palavra ao pastor Luiz Eugênio para dar continuidade a essa apresentação do islamismo. É importante, são muitas informações sobre o islamismo que nós estamos tirando aqui do livro História do Cristianismo e o livro fala Entenda o Islã. São informações importantes para os irmãos compreender a diferença entre o cristianismo e o islamismo. Primeira coisa que eu queria lembrar aqui é o seguinte, ó, em 1 Timóteo 2,5 diz assim, que há um só Deus, Amém. e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então aqui a Bíblia estabelece Jesus como o único mediador. Então nós vamos ver aqui algumas coisas seguintes. O Maomé, ele era uma pessoa que não sabia escrever. Você vai ver que tudo ele pegou por recitação, até chamando de recitação ao Corão, porque ele não sabia escrever, era uma pessoa assim, não tinha cultura, né? Não tinha cultura. Mas ele pegou muitos ensinos do cristianismo. Diz que, segundo o livro História do Cristianismo, fala que ele pegou de um monge chamado Sérgio, que ensinou para ele sobre o cristianismo. Mas já pegou lá no início o cristianismo já com várias mudanças, deformações que tinha o cristianismo. Ele pegou essas informações e você vê que muitas coisas, o que parece um cristianismo no islamismo é somente Deus é o único. Deus é único. Como falou aqui, para eles Allah, chama de Allah, mas é Deus. O islamismo considera somente a um Deus. Ele não aceita vários deuses. Tanto é que, vamos ver a diferença. Maomé, ele pegou essa informação, por exemplo, quando ele colocou Maria e Jesus como sendo a trindade. Maria, Jesus e Deus. Ele pegou o negócio deformado, pegou como fosse Maria, fosse uma deusa também, certo? Do cristianismo. Então, ele já começou, a primeira divergência do cristianismo é achar que Maria era Deus também. Maria nunca foi considerada Deus no cristianismo. É uma mulher, tudo certo, mas considerável. E outra coisa que existe, eu trabalhei com muitos muçulmanos no Oriente Médio, quando trabalhei lá, eu admiro a persistência deles. Você vê no Ramadã normalmente é o mês de julho e julho, né? Corresponderá ao mês em que houve a iluminação do profeta. O Ramadã, no tempo de Ramadã, um calor intenso no deserto. E se você beber água sem comer nada, enquanto o nascer do sol até se pôr, muitas vezes eu vi o muçulmano lá, eles caíam no chão ali de fraqueza, mas não fazia nada. Você vê a fidelidade deles, né? É interessante. Agora vamos lá, os pilares do islamismo, os pilares centrais do islamismo, por falar a diferença entre o islamismo e o cristianismo. Primeiro, é o testemunho de fé. Eles consideram o seguinte, se você confessar lá como Deus único e Maomé como seu profeta, você já é islã, do islamismo. Então, a confissão de fé dele. E a segunda coisa é o seguinte, as orações. Orações são 5 orações por dia, voltadas para Meca, né? Porque
Você vai ver que muitos muçulmanos, eles ajoelham em cima de um tapete, eles copiaram. Segundo os historiadores, ele deve ter copiado isso dos monges que faziam isso, os monges que o Celan falou aí, né? Eles têm, então, esse jejum, no mês de junho, que é o Ramadã, que eles chamam, é o jejum, e também a peregrinação à Meca. Para aqueles que podem financeiramente ir à Meca, é recomendado que vá à Meca. Então, os princípios do islamismo estão aí. Agora, algumas coisas, por exemplo, eles consideram o Torá, que é o livro do Velho Testamento, e os evangelhos, os que nós temos são tudo deturpados. Porque eles falam que Jesus, quando subiu ao céu, que o islamismo fala que Jesus subiu ao céu mesmo, certo? Subiu ao céu, levou o original com ele, certo? Então eles falam que isso aqui não é original, o que vale é o Corão, certo? É o que eles falam. Agora, temos que ver alguns pontos seguintes, ó. O Alcorão, eu vou ler depois algumas coisas aqui de diferença também. O Alcorão, por exemplo, nós vamos observar que eles falam o seguinte, que todos vão para o inferno, certo? Todos vão para o inferno, mas depois do julgamento de Alá, as pessoas são absolvidas ali, tudo ali, né? Então, para o inferno, ele fala até os níveis, 7 níveis de inferno, tem a questão tudo aí lá. No paraíso, para os guerreiros têm direito ao paraíso, segundo os ensinos dele. Porque eles têm a surata, por exemplo, 56 fala sobre o paraíso, que é a surata, tem o Alcorão, tem a chamada Suna, né, que guia. Ele fala que aqui, no paraíso, o guerreiro, ao morrer, ele tem 72 virgens, né? 72 virgens. E todo dia ela amanhece virgem de novo, tem uma história dele lá, né? Está na Suna, volume 4, né? Ele não está no Alcorão, está na Suna. Tem a Suna e tem o Alcorão. Agora, outra coisa, para eles seguem um determinismo. Determinismo do calvinismo, eles seguem a mesma linha calvinista. Mesma linha calvinista. Então, você vai ver que os muçulmanos ensinam também que o ser humano ensina que o ser humano nasce neutro. Ou seja, ele não respeita o que a Bíblia fala sobre o pecado original e não aceita o pecado original. Então você vai ver a diferença o Maomé, ele não é o salvador, ele é um instrutor, certo? Um instrutor. Então, a Bíblia fala de Jesus como salvador, né? Mas Maomé, para eles não consideram Jesus, respeitam Jesus. Você tem uma ideia? Eu acho que cita, só no Alcorão, cita mais ou menos se me falha a memória, umas 14 vezes sobre Jesus, né? Mas ele não considera Jesus salvador, nem que Jesus era Deus também, não aceita também não. Então, veja só, nós vamos ver aqui, por exemplo, tem esse livro aqui, Entenda o Islã, que fala a comparação entre o Alcorão e a Bíblia. Alá é o Criador do universo, de cada indivíduo. Não há conexão entre o Criador e a criatura. Surata 55, 1:78. Então aqui fala que não há conexão entre o Criador e a criatura. Agora, a Bíblia fala em João 1,14, e já no Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso aqui, eles não consideram isso, né? O segundo ponto, Alá não tem filhos. Jesus não pode ser adorado como Deus. São 2 pontos que eles consideram. Jesus, a Bíblia diz em João 1:1 que ele é filho de Deus, né? Ele veio à Terra para ser como humano, para salvar, resgatar o homem. O único, filho único, mas ele não considera Jesus como filho de Deus. Não considera isso. E outra coisa que o muçulmano não acredita na Trindade. A Trindade ele não acredita. Acha que a Trindade não existe. Eles acham que os cristãos são politeístas, porque acreditam em Trindade. Então, na verdade, é um entendimento errado sobre o cristianismo, né? Você vai ver aqui outra coisa. Aqui diz o seguinte, ó. Adorar mais um Deus é o mais maligno dos pecados no Islã, o qual não pode ser perdoado, uma vez que há apenas um Deus. Alá quer dizer Deus, ou a divindade. Aqui 5:72 da Surata e também aqui 75. Então eles consideram isso. Agora, outra questão que eles consideram, Alá não é pai de Jesus Cristo. O Alcorão acusa os cristãos de adorarem a 3 deuses, Jesus, Deus e Maria. Lógico que os evangélicos jamais aceitam isso e Maria não pode ser adorada, embora os romanos tenham a versão deles lá, né?
tudo certo. A Bíblia diz, Deus é Pai de Jesus Cristo e Pai do seu Filho. Romanos 8, 15 e 17. A Trindade é composta pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem na Bíblia aí, aqui Mateus 28, 19, você vai ver tudo isso, a parte da Trindade. O batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E também, Maria é sempre uma pessoa sempre humana, uma mulher que foi uma mulher boa, fez ali. Servo. Os muçulmanos consideram Jesus, aqui no Alcorão, Jesus foi criado por Alá, criado, por intermédio de sua palavra. Isso aí tem algumas religiões que acham isso também hoje aí, tem algumas religiões que veem isso aí, né? Aqui, você vai ver no Alcorão 3:59, 5:7, 5:75, a Bíblia diz o seguinte, ó, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e Maria, mas Jesus estava na criação do mundo, no início da criação Jesus estava lá. Então não tem nada a ver isso aqui que eles colocam, né? Jesus é verdadeiramente o tempo. Aqui Lucas 1:35 fala sobre a questão de Jesus. Jesus, para os muçulmanos também, foi um dos profetas mais destacados da história. Mas Maomé foi o último profeta que eles consideram, né? Aqui do Alcorão. E é o selo dos profetas. Aqui vai ver o Alcorão 33:40 falando sobre isso. A vida de Maomé já havia sido anunciada no Antigo Testamento por Moisés e Isaías. Eles falam isso, né? E no Novo Testamento, o próprio Jesus anunciar Maomé. Não sei de onde que essa informação que eles tiram aqui e botam na sua. Agora, Jesus veio ao mundo, que diz o Evangelho, ele veio ao mundo como Salvador e Redentor. Temos que lembrar, meus irmãos, que essa diferença é importante. Que aqui, por exemplo, João 14:16, fala sobre o perfeito profeta Jesus, a vinda do Espírito Santo como consolador, né? Maomé não é anunciado na Bíblia e não cumpre as exigências bíblicas para o profeta de Deus. Aqui Atos 10:43. Então, o profeta, Maomé, pode ter uma pessoa com boas intenções, mas não tem. Jesus, eles consideram que Jesus não foi crucificado, certo? Os muçulmanos. Teria sido uma derrota humilhante, mas a Bíblia diz que Jesus seria humilhado, certo? Ele não seria humilhado pela nossa salvação, ele seria morto, ele enfermou para nos salvar. Tudo isso fala a palavra, né? Mas ele considera que Jesus, se ele tivesse morrido na cruz, ele fala que não teria trazido redenção humana, aqui o muçulmano fala. Mas Jesus morreu na cruz, a Bíblia está clara sobre isso. Não só a Bíblia, como a história fala sobre isso. Você vai ver o historiador José e outros já falavam de Jesus morrer na cruz. Não é nem cristão ele, né? É historiador. Porque ele morreu porque era a vontade de Deus que acontecesse isso. Então, você vai ver as divergências, aqui 1 Pedro 1:18 e 19, ele como representante da humanidade trouxe a redenção de Jesus para nossas vidas. Então nós vamos vendo muitas diferenças, e tem mais aqui, mais diferença, a Bíblia e o Corão. Adão pecou no paraíso, do fruto proibido, mas o homem não perdeu a comunhão com Alá, por causa da sua transgressão. Não há queda, nem pecado original, para isso não há. E a Bíblia fala claramente como caiu. O homem transgrediu, segundo Coríntios 5:18, Romanos 3:20. E diz também o seguinte, o homem é sempre capaz de decidir fazer o que é certo ou errado. Ele pode agradar a Alá obedecendo aos seus mandamentos. A natureza do homem, a Bíblia diz que é pecaminosa. O homem é mau desde a sua meninice, né? Desde aqui, o homem sempre é mau. Romanos 3:10, 12, 20, Salmo 51:6. Então, você vai vendo tem muitas outras diferenças. Agora, o importante é lembrar o seguinte, muitas diferenças que tem aqui entre o cristianismo e o islamismo, lembrando que o que tem de mais importante, que eu consideramos aqui, é o seguinte, eles consideram Jesus como profeta e não consideram Jesus como Salvador, né? O Salvador Jesus que nós pregamos, não consideram isso. Agora, o homem não precisa de um legislador, precisa de um Salvador, né? E Jesus veio para salvar o homem. Tanto é que ele não prega que Maomé veio salvar. Ele não prega isso. Fala que é um profeta importante, mas não fala sobre salvação do homem por Maomé, não fala isso. Então, outra coisa que a Sunna, que é outras referências que tem um Alcorão, tem a Sunna, ele fala que a mulher é inferior ao homem, certo? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus criou o homem e
a sua imagem e semelhança, não mostra essa diferença, essa diferença entre a mulher e o homem. A Bíblia não fala isso. Especialmente no Novo Testamento, né? Fala que a mulher é co-herdeira do homem na graça, né? Vai ver que aqui no Alcorão, a Surata 33, que o homem pode casar com 4 mulheres e ao mesmo tempo ter um limitado de concubinas, né? Não é que Maomé também teve esse caso também, que teve outros, né? Agora, então tudo isso são as diferenças entre a visão islâmica e sobre salvação, sobre tudo isso, e a visão cristã. Então, quando fala que o homem nasceu neutro, não nasceu no pecado, nasceu neutro. Então, a Bíblia fala que o homem nasceu já desde o nascimento, o homem é pecador, é falho mesmo. Então, nós temos o seguinte, segundo a estatística, hoje nós temos 33% de cristãos no mundo, né? E 23,4% muçulmanos. Você vê que a diferença não é muito grande não, certo? Então, eles calculam que em poucos anos, alguns calculam até o ano 50, até 2050, os muçulmanos serão maior que os cristãos, certo? Porque os muçulmanos também têm outra questão, eles não têm limite de geração de filhos, eles têm muitos filhos, têm tudo isso, eles têm a sistemática deles. Agora, é um povo que nós respeitamos eu acho, o que eu vejo no muçulmano é a seriedade que eles levam a religião deles. Rapaz, eles levam com seriedade e não tem acordo com eles, não. Agora, é interessante lembrar que aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Ciro de Arran, no ano 770, ele foi morto porque ele se converteu do islamismo para o cristianismo, certo? Então tem muitas situações que não é aceita a conversão do islamismo para o cristianismo, não é aceito. Se a pessoa, por exemplo, aqui você vai ver, essa mudança de religião ele não aceita de jeito nenhum, muitos, eu não sei como está hoje, porque o islamismo tem essas duas vertentes aí que eu falando, aliás, tem várias vertentes. Então, agora, você não pode colocar no islamismo a questão do terrorismo, não é disso não. Então é que prego que eles querem a paz, querem a pacificação, mas acontece, sempre tem uns radicais, né? Até no cristianismo tem os radicais, que sempre teve. No cristianismo houve muitas brigas de radicalismo. Agora, o islamismo, ele muito, por exemplo, no ano mais ou menos 800, a metade do mundo cristão era tudo dominado pelos islamistas, né? Os islamistas, eles dominaram. Teve uma época que, não sei se, eu não lembro de cabeça, talvez o Serrão lembra, os cristãos estavam, na época, estavam só prosperando. Daqui a pouco surgiu o islamismo, foi em 600 e... Os islamistas surgem em 610. 600. Quando eles surgiram, o islamismo, o cristianismo começou a sentir um baque, viu que tinha uma concorrência, estava crescendo demais. O islamismo hoje, ele está quase igual ao cristianismo em número de pessoas, né? E agora, por outro lado, o islamismo, os muçulmanos são mais fiéis aos seus princípios do que muitos cristãos, viu? Isso aí tem que reconhecer, que eles são, quando eles querem uma coisa, vão. Tanto é que teve época que até por guerra eles conquistaram a cidade e impuseram ali algumas questões ali, né? Agora, então, em tudo isso, o que nós dizemos para o seguinte, o servo de Deus ele tem que pregar para o Islã a questão de Jesus como Salvador. Eles precisam de um Salvador, todo homem precisa de um Salvador. Amamos eles, achamos pessoas sérias, pessoas dedicadas, pessoas que às vezes associam eles a terrorismo, mas não é nada disso. São pessoas que precisam de uma bênção também, como nós temos também, Jesus precisa também. O Maomé foi um legislador, mas precisa de um Salvador. Jesus é o Salvador, certo? Salvador do homem, né? Certo? Bom, nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Inserimos este episódio sobre o islamismo por entender que era importante que os participantes do programa, conhecendo a história do cristianismo, conhecessem também essa religião divergente, como várias divergências aconteceram. Lembrando que o islamismo iniciou e teve um progresso com uma força muito grande a ponto de quase conquistar o mundo inteiro. Mas depois o cristianismo voltou a se estabelecer. Então, falamos de forma rápida, teria mais coisas. Lembrar, Tunucar, aqui, eu acho que só para encerrar,
lembrar quando eles dominaram Jerusalém, conquistaram a mesquita, que está até hoje lá, né? Você vê, a foto de exatamente. Jerusalém, a mesquita é o símbolo ali. Mesquita de Omar. Tiraram onde estava o templo ali e construíram a mesquita. Domo da Rocha está lá, Tá lá. no lugar do templo. Exatamente. Então, nós vamos encerrar esse capítulo lembrando que a maior religião do mundo é ainda o cristianismo. E a segunda é o islamismo. Nós encerramos esse episódio agradecendo a presença dos participantes aqui Amém. e a presença dos irmãos, desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Amém.